Segunda questão de matemática da FUVEST 2022. Uma função f está definida no intervalo de -2 a 9 da seguinte forma. X pertence a -2 a 2 e a função leva x em x². Então, a função quadrática do tipo x². E no restante do domínio, o gráfico é formado por dois segmentos de reta, conforme mostra a figura. Ele não quis descrever as equações, mas tudo bem, a gente vai escrevê-las. Apresente todos os intervalos do domínio da função f nos quais ela é crescente. Bom, gente, o termo crescente ele se refere ao fato da função não cair. Quando você tem uma função estritamente crescente, ela tem que crescer. Crescente não precisa necessariamente sempre crescer, pode estar constante. E ela continua com a classificação de crescente. Né? Ainda está com uma esperança de ser crescente. Né? Porque ainda não decidiu. Vai ficar constante, vai descer ou vai subir. Portanto, a resposta ela é um intervalo de números de x que vai de 0 até 9, ou contando 9, né? Porque a função ela cresce, estritamente crescente, aí ela permanece constante, depois estritamente crescente. Então, nesse intervalo de 0 a 9, ela é crescente. Algumas respostas elas mostravam justamente uma sequência, né, mostrando que a coisa pode ser definida de formas separadas. Ou seja, de 0 a 2, a função é estritamente crescente, de 2 a 5 ela é constante e de 5 a 9 ela é estritamente crescente. Eu simplesmente escrevi que o domínio de 0 a 9. Né? Bom, logo aqui ao lado você tem uma descrição desses domínios separadamente, como nós tínhamos visto aqui, de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 9. De 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 9. Onde no domínio de 5 a 9 eu coloquei uma equação de reta, que se refere a esta análise. O coeficiente angular de uma reta é ΔY sobre ΔX. Quem que é o ΔY? É o y6 e y4. E o ΔX é 9 menos 5. Então esse é o coeficiente angular que vai dar meio. Como nós temos ioiô michorchô, que é a equação de uma reta, eu coloquei o coeficiente angular aqui e o ponto mais baixo, que era o ponto 5, 4, que é o ponto valendo 5x e 4 no y. Resolvi essa equação, fiquei com a equação de reta. Né? E aí podemos definir também dessa forma a resposta do item A, que eu vou usar depois para o item C. Bom, feito isso, vamos à letra B. Então, de 0 a 9, crescente. Determine os valores de f nos pontos x igual a -3 meio, x igual a 7 meios e x igual a 8. Veja que esses números eles se referem a domínios do tipo aqui atrás, ó, -1,5, né? 3 sobre 2 negativo está aqui, nesse domínio de -2 a 0, que é uma função decrescente, estritamente decrescente. X igual a 7 meios dá 3,5, que está mais ou menos aqui no meio da função constante. Então a gente já sabe a resposta, vai dar 4. Agora, quando x vale 8, vai dar um valor aqui em cima, né, respeitando essa equação de reta. Então, primeiro passo. Se o x é -3 meios, como aquele domínio se refere a uma equação quadrática, é só pegar esse x e levar ao quadrado. Dá 9 quartos. Já achamos um primeiro ponto. Beleza? O segundo ponto, 7 meios, está naquela função constante. Portanto, a resposta é 4. Agora, para achar o f de 8, eu tive que descrever a equação da reta. Achei a equação de reta, joguei valendo 8, faz as contas, dá 11 meios. Tranquilo, né? Por agora, a segunda questão deu uma aliviada na primeira, que era aquela chatice de possibilidades. Letra C. Para cada valor de x entre 9 e 0, não contando os extremos, não contando 9 nem 0, considere o retângulo com vértices nos pontos AX0, B90, C9f de x e DXf de x. Escreva a expressão da área de R de x em função de x para
x no intervalo de 0 a 9. Então é um intervalo de 0 a 9, né? Muito bom. Bom, primeiro passo, como é que eu pensei nessa resolução? Eu peguei aquele gráfico lá do intervalo de 0 a 9. Aí, cadê minha lapiseira? Eu fui colocando os domínios. Ó. De 0 a 2, eu tenho uma equação do segundo grau. Temos, por exemplo, eu joguei números, né, para ter uma ideia. Vamos supor que o x fosse 1. Se o x é 1, o f de x também será 1. E aí eu fui e confeccionei as respostas daqueles pontos. E desenhei mais ou menos o que seria a área do retângulo naquela figurinha. Fiz a sua área, 9 menos 1, vezes a altura, que vai dar 1. E achei uma área 8. Beleza. Aí eu fui para o próximo intervalo, de 2 a 5. De 2 a 5, que está aqui, né? Nós temos uma função constante que dá sempre 4. Então, sei lá, chutando um número, eu chutei 3. Se o x for 3, o y dá 4. Por isso tem esse ponto aqui, 3 e 4. E aí eu fiz a confecção do desenho, que dá mais ou menos isso aqui. Esse retângulo vai de 9 a 3, 9 menos 3, vezes a altura, que é sempre no máximo 4. Isso vai dar uma área 24. Depois eu fui do intervalo de 5 a 9, que respeita uma equação de reta. Chutei um valor mediano, entre 5 e 9, pus o 7. Se for 7, o y vai dar 5. Né? 7 meios mais 3 meios, dá 10 meios, que dá 5. Joguei na equação de reta. Então, 7 e 5 são os pontos novos que surgiram. Eu tenho um intervalo de 9 a 7. Essa seria a área, então, calculável. E aí, 9 menos 7 vezes a altura, que no caso aqui deu 5, deu 10 a área. Qual foi a conclusão? Eu sempre estou fazendo 9 menos o x e multiplicando pelo f de x. Essa foi a resposta, então, que eu achei conveniente deixá-la. Mas em algumas resoluções eu vi na internet que não só foi dito isso, mas foi colocado o valor de f de x com o domínio correspondente. Então você colocaria que a área é 9 menos x vezes x quadrado, quando o domínio vai de 0 a 2, ou a área vai ser 9 menos x vezes 4, quando o domínio vai de 2 a 5, ou é 9 menos x vezes aquela função meio de x mais 3 meios, quando o domínio vai de 5 a 9. É uma descrição mais detalhada da área, né, que é a que eu fiz de forma genérica, e essa descrição contempla o domínio de 0 a 9. Então seria uma resposta mais ou menos parecida com essa daqui, da primeira questão, onde você delimita um domínio e especifica uma fórmula para resolver o problema. Essa seria a resolução da letra C dessa questão 2. Essa aqui, gente, eu achei a mais fácil até agora. A outra também de geometria vai ser mais ou menos, né? Mas vamos à terceira questão.